Não vou mentir, estou em choque, e não estou dizendo isso para fazer clickbait, beleza? Tipo, estou tão em choque que nem consigo acreditar. Acabei de descobrir que uma das anedotas mais famosas da história da filosofia provavelmente é falsa. Uma fraude, um mito, um engano vil que me deixa incrivelmente irritado, porque não é só algo que eu repeti muitas vezes, até mesmo neste canal contando para você, e ainda por cima tem a ver com um dos meus filósofos favoritos e um dos melhores filósofos de toda a história, Platão. Mas se neste espaço somos amigos de Platão, somos ainda mais amigos da verdade. Então venha comigo desvendar mais uma fraude filosófica nesta nova edição de Desmontando Mitos da Filosofia. Fique à vontade, eu sou Henrique. Bem-vindo de volta a este canal. Vamos começar. A história é ótima, temos que reconhecer que Platão, na verdade, não se chamava Platão, mas sim Aristócles. Platão teria recebido esse apelido de seu professor de ginástica por ter ombros largos, ou seja, por estar basicamente muito forte, porque platós em grego significava justamente isso. Amplo, dá para uma história divertida, sem dúvida, surpreende que o filósofo mais famoso de todos os tempos, aquele cujo pensamento estudamos na escola, na verdade tinha outro nome. E além disso, nos permite especular que o cara devia ser muito forte para que pegasse esse apelido. É como se Nietzsche fosse o do bigode sexy e, na verdade, seu nome fosse José. Se você pensar, a história tem tudo, um nome secreto engraçado, bíceps filosóficos, uma justificativa misteriosa na etimologia. Como isso não iria se perpetuar? Está em manuais, enciclopédias, documentários, aulas universitárias e vídeos deste canal no YouTube. Ninguém questiona, mas será que é verdade? O especialista em estudos clássicos James Anastasios Notopoulos, que nomezinho também, colocou isso em dúvida neste artigo de 1939 e devo dizer que, depois de lê-lo e de chorar muito, acho que o raciocínio dele é muito convincente. Se você está pronto para dizer adeus a essa história tão estimada, continue comigo. Mas antes quero que você fique tranquilo, porque nada do que vou te dizer vai estragar o prazer de ler Platão. Vamos começar pelo começo. De onde vem essa anedota sobre o nome de Platão? A principal fonte de onde quase todos os manuais atuais bebem é um texto do século III depois de Cristo, intitulado A Vida dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio, grande biógrafo da filosofia antiga. Pois bem, isso é o que escreve Diógenes mais ou menos 500 anos depois de Platão. Teve como mestre de ginástica Aristão, o lutador de Argos. Dele, Platão recebeu seu nome por sua constituição robusta, pois antes se chamava Aristócles por causa de seu avô, segundo conta Alexandre em sua obra Sucessões dos Filósofos. Alguns dizem que o chamaram assim pela amplitude de seu estilo, ou porque tinha a testa muito larga, como diz Neantes. Se você for perspicaz, já que encontramos algumas coisinhas que não parecem boas. O suposto professor de ginástica que dá nome a Platão, curiosamente, tem o mesmo nome do pai dele, Aristão. Isso é, no mínimo, uma grande coincidência, pois na Grécia Antiga quem nomeava era o pai. Mas, mais importante, Diógenes apresenta 3 versões da anedota e as coloca no mesmo nível, como se tivessem igual credibilidade. 2 relacionadas ao físico de Platão, que ou era muito robusto, ou tinha a testa como uma pista de pouso. E outra com o estilo de sua filosofia, que seria bem amplo. Significasse isso, honestamente, o que quer que significasse. Isso, de cara, mostra que havia discussão sobre o assunto, o que nunca é um bom sinal. A situação é pior, pois uma dessas 3 versões, com total certeza, é falsa. E mesmo assim, Diógenes a inclui em seu relato sem sequer questioná-la ou demonstrar qualquer tipo de dúvida a respeito. Qual? A do estilo. Não pode ser que Platão seja um apelido que o filósofo recebe por seu estilo, porque já na Apologia de Sócrates, Platão se menciona a si mesmo com esse nome, e a Apologia é um dos seus primeiros diálogos, quando ainda era um jovem sem outra fama além de ser o discípulo de um filósofo meio maluco que morreu por ser chato. Ele não teve tempo de ser reconhecido pelo seu estilo e pela amplitude dele, nem de mudarem seu nome por isso. Versões ligadas ao seu físico têm mais potencial,
Sêneca e Apuleio, aparentemente nos séculos I e II, atribuem o nome ao fato de Platão estar mamado, embora sem mencionar quem supostamente lhe deu esse apelido. E pelo menos neste ponto, Diógenes identifica suas fontes. Alexandre Polihistor, o autor de Sucessões dos Filósofos, para a anedota do professor de ginástica, e um tal de Neantes de Císico, para a história do frontão. Mas quem foram esses autores? E mais importante, podemos confiar neles? Antes de descobrir isso, deixa eu te pedir que, se você está gostando deste vídeo, deixe um like, porque isso me ajuda a alcançar muito mais pessoas. E eu acho que é importante que todos nós façamos um esforço para dissolver esse mito tão presente na cultura popular. E eu agradeço ao Jesus Francisco Tanco por chamar minha atenção para esse tema com um e-mail. Você me fez chorar, mas foi para o meu bem, então. Vamos com Alejandro e Neantes, as fontes de Diógenes. Eles são gente boa? Bem, o que podemos descobrir sobre esses caras, na verdade, não os coloca em uma posição muito boa. Sobre Neantes, Plutarco critica sua leviandade ou falta de rigor ao narrar. E o historiador Carl Wilhelm Ludwig Müller escreveu que ele transmitiu muitas coisas falsas sobre antiguidades. E de Plínio sabemos que Alexandre tinha certa tendência a buscar o significado oculto dos nomes das coisas em sua etimologia. Além disso, Notopoulos relata que Alexandre e Neantes são do período alexandrino do 1º século a.C. E as biografias escritas nesse momento são famosas por privilegiar o curioso, o divertido, o extravagante e por estarem mais obcecadas com as anedotas suculentas, os rumores, as etimologias, do que com o rigor histórico do relato. Especialmente se servissem para revelar algo curioso sobre o caráter ou a aparência física do protagonista. Os nomes de pessoas famosas não podiam ser casuais, tinham que ter algum significado oculto que a análise linguística revelava. Mas aí, a gota d'água, ou melhor, o verdadeiro dilúvio que quebra tudo, é o seguinte. E deixa eu tentar te explicar com uma comparação. Imagine que daqui a 200 anos, quando já teremos sido extintos, provavelmente os extraterrestres chegam e começam a se obcecar pelos filmes de Mário Casas. 3 metros acima do céu, quero você. Eles veem todas as temporadas de O Barco ou ficam muito loucos. Ao mesmo tempo, eles conhecem um famoso jogo de um encanador italiano que enfrenta tartarugas enquanto busca uma princesa. Olha só para isso. Ela sempre está no próximo castelo. Um deles tem uma ideia e diz: saquei. Mário Casas tem o nome do cara dos videogames. Com certeza, na verdade, ele se chamava de outro jeito, totalmente diferente, tipo Godofredo. E Mário é um apelido, é um nome que deram para ele porque ele gostava muito desse videogame. Ou porque na juventude usava um bigodão, ou porque gostava de pular nas tartarugas. O que eu poderia mostrar para eles que provasse que estavam errados? Bem, descobrir que no século XXI Mário era um nome próprio, dos mais comuns, que havia muitos Mários. Você não espera isso, né? De um apelido que deveria refletir uma característica específica da pessoa. E que é estranho que ele permaneça a vida toda substituindo seu nome verdadeiro. Com Platão ocorre exatamente isso, pois ele parecia ser um homem totalmente normal. Segundo Notopoulos, há pelo menos umas 50 menções de pessoas chamadas Platão na literatura grega, 31 delas conectadas com Atenas, e dessas 31, 16 de pessoas contemporâneas a Platão. Isso é o que você esperaria se Platão fosse naquela época como Carlos, Javier ou Antônio, mas é raro para um apelido. Sabemos que outro autor, como Demóstenes, era chamado de Bátalos quando pequeno. Significa algo como martelador, e o chamavam assim porque ele não falava muito bem, gaguejava bastante ao falar. E não encontramos na literatura outras menções de pessoas chamadas assim. Se Platão fosse só um apelido, como o Óculos ou o Magro, era isso que esperaríamos. Não encontrar tantas pessoas que acabaram sendo conhecidas por toda a vida com esse apelido, e menos ainda com um que supostamente significava os músculos. Ou seja, o que devemos pensar? Então todos os super musculosos que circulavam por Atenas como deuses gregos tinham o nome trocado e ganhavam esse apelido? Não esperaríamos que tanta gente acabasse sendo conhecida por esse apelido. A evidência indica que se trata de um nome grego comum, longe de ser apenas um apelido. Mas então,
De onde vem a ideia de que ele se chamava Aristócles? É simples. Uma vez que a tradição decidiu que Platão tinha que ser um apelido, começou-se a especular sobre seu verdadeiro nome, prevalecendo Aristócles, nome de seu avô, porque era bastante comum dar ao filho o nome do pai. Mas também não era uma regra inquebrável, nem nada do tipo. Você podia dar ao seu filho o seu próprio nome, o nome de um amigo em homenagem a uma batalha, etc. Havia muito mais flexibilidade. Por tudo isso, fico mal e dói na alma. Você não faz ideia do quanto, mas Platão provavelmente simplesmente se chamava Platão e pronto. Mas me diz, ele era bombado ou não? Isso com certeza, disso eu não tenho dúvidas. Se você ficou surpreso ao ver que Platão era na verdade Platão, sabe o que mais pode explodir sua cabeça? Descobrir que a navalha de Occam não é de Occam. E esse mito eu já destruí para você neste outro vídeo aqui. Então vai lá, clica nesse vídeo e não deixe que te enganem mais.